Imagina comigo aqui uma cena. Uma mulher em meia idade, um belo dia ela resolve se maquiar, fazer uma maquiagem mais caprichada na região dos olhos e começa a perceber que aquele delineado não aparece mais tanto, a sombra não aparece, ou a maquiagem começa a ficar acumulada, fazendo um tracinho em cima da região das pálpebras. Pior ainda, olha as fotos e começa a perceber que as pálpebras estão começando a ficar caídas, daquele aspecto de cansaço, ou mesmo o homem que começa lá pela meia-idade também, um belo dia começa a chegar de manhã cedo no trabalho, e os colegas começam a perguntar o que você tem, tá com a cara de cansado? No final do dia também, sempre com aquele aspecto de cansado por conta do excesso de pele nas pálpebras que vai deixando uma aparência cada vez mais envelhecida, né? Você se identificou com esse caso? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre blefaroplastia. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos para você relacionados a essa área maravilhosa, então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma das novidades que eu trago. Bom, blefaroplastia é aquela cirurgia que a gente faz para tratar o excesso de pele das pálpebras superiores e inferiores e é muito comum acontecer, em pessoas a partir dos seus 40 anos. Algumas perguntas são muito frequentes. Não existe idade limite, depende muito de genética, uma predisposição individual e de fatores individuais, de cuidados que você teve ao longo da vida. Quem teve maior exposição ao sol, quem fumou mais, quem fez aí tratamentos de colágeno. Então não existe uma idade mínima para a realização da blefaroplastia. Se você já tiver um excesso de pele ali por volta dos 35 anos, 37 anos, sim, é possível fazer essa cirurgia. E também, por outro lado, não existe um limite máximo. Já fiz essa cirurgia em pacientes com mais de 70 anos, porque quanto mais o tempo vai passando, mais esse excesso de pele prejudica ali a sua visão. Então tem casos de idosos onde o excesso de pele é tão grande que ela começa a cair por cima dos cílios e atrapalhar mesmo a visão, atrapalhar a enxergar. Então, não existe uma idade máxima para realizar essa cirurgia, ok? A cirurgia é realizada, então, com anestesia local somente, a gente pode fazer no consultório de uma forma bem tranquila ou com anestesia local e sedação, realizada desta forma no centro cirúrgico e uma sedação feita pelo anestesista. Qual é a diferença? No centro cirúrgico, o anestesista vai fazer uma sedação mais profunda para você. Então você vai dormir profundamente, semelhante àquela sedação que a gente faz para endoscopia e colonoscopia. Dificilmente o paciente lembra de alguma coisa, mas a gente utiliza da mesma forma a anestesia local, para a gente poder fazer a cirurgia. Então, quando o paciente está acordado e é feito no consultório, a gente vai guiando, semelhante a um procedimento odontológico, por exemplo. Então, eu vou orientando, olha, agora você vai sentir uma picadinha, vai sentir arder, é o anestésico. E depois que tudo está anestesiado, o paciente sente que está mexendo ali, mas não vai sentir dor, tá certo? Depois da cirurgia, o paciente vai ficar com alguns pontos na região dos olhos. Esses pontos eles são retirados em cerca de 7 dias, mais ou menos uma semana. No seu retorno, a gente vai avaliar corretamente se está tudo cicatrizando e vamos retirar esses pontos. Na cirurgia, no pós-operatório, tem alguns cuidados muito específicos que eu gosto de orientar. Evitar esforços, evitar fazer atividades físicas, calor na região do rosto ou qualquer atividade que vai trazer um rubor facial também tem que ser evitado, tá certo? E fazer compressa de gelo na região dos olhos, principalmente nos primeiros dias, ajuda bastante. Tem alguns medicamentos que são prescritos e algumas pomadas, alguns colírios que a gente pode estar lançando mão também para ajudar a ter um pós-operatório mais confortável, tá? Após uma semana você ainda vai estar inchado e vai ter ainda muita mancha roxa nessa região. A quantidade de roxo ou de inchaço depende muito de cada pessoa. Tem pacientes que sangram um pouco, tem pacientes que sangram mais. Pacientes, por exemplo, hipertensos, que têm uma pressão mais elevada, eles tendem a ter maiores sangramentos, ao passo que pacientes com pressão mais controlada tendem a ficar menos inchados. Então, varia muito de uma pessoa para outra, mas geralmente após 2 a 3 semanas
já não tem mais nenhuma mancha roxa e o resultado final dessa cirurgia a gente começa a ver após 1 mês, mas vai aparecer definitivamente após 3 meses. As cicatrizes, que é sempre uma pergunta recorde que eu recebo, elas ficam escondidas geralmente na região da curvinha, que a gente chama de côncavo, né, dos olhos, da blefaroplastia superior, e na inferior ela fica escondida geralmente pelos próprios cílios. E elas têm uma tendência de ficar sempre muito discretas, porque nessa região do meio dos olhos, a gente não tem tendência de haver cicatrizes hipertróficas ou queloides. Então, dificilmente a gente vai ter uma cicatriz aí que chame mais a atenção, tá bom? E existe um outro procedimento que a gente pode fazer associado para melhorar também esse aspecto das pálpebras, que é o lifting de supercílios, quando a gente precisa levantar a sobrancelha. Em alguns casos, com o passar do tempo, alguns pacientes vão sofrendo uma queda dessa sobrancelha, então a gente precisa nesse caso também reposicionar. Aí vai variar muito de acordo com cada caso. Pode ser feito um cortezinho nessa região pré-temporal, na linha do cabelo. Em alguns casos a gente faz também uma técnica de castanhares, onde a gente retira a pele em cima da sobrancelha, deixando uma cicatriz bem discreta. Então vai variar muito de acordo com a sua avaliação na consulta. E outra coisa muito interessante da gente saber é o seguinte: a gente evoluiu muito em medicina nos últimos anos em relação ao tratamento da face. Então existem muitos estimuladores de colágeno, existe a própria toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, que todo mundo adora, que trata as ruguinhas. Existem muitos aparelhos, muitas tecnologias que promovem também melhora da qualidade da pele, laser, mas nada disso vai tratar a flacidez da região das pálpebras. Então é uma alteração que, quando presente, ela não vai ser resolvida com procedimentos não cirúrgicos. Fios de PDO, botox, preenchimentos, eles não vão tratar essa flacidez em si da região das pálpebras. Quando o paciente tem esse excesso de pele, o melhor é realmente a gente fazer a cirurgia. Por outro lado, a cirurgia também não vai livrar você de fazer a aplicação de toxina botulínica, por exemplo, o tratamento do botox ou o tratamento da pele nessa região lateral. É uma dúvida muito frequente. Alguns pacientes acham que vão fazer essa cirurgia e que a cirurgia vai eliminar as ruguinhas da região lateral. Não, a gente consegue melhorar a flacidez, o excesso de pele que tem na região inferior, então melhora assim um pouco o aspecto de ruga, mas essas ruguinhas que aparecem quando a gente sorri, quando a gente levanta a sobrancelha, elas vão continuar aparecendo se você não fizer o tratamento mais indicado, tá bom? Que geralmente está aí associado com a toxina botulínica. Então eu gosto de recomendar aos meus pacientes que sempre façam a aplicação da toxina botulínica antes da cirurgia, inclusive, de preferência em 2 semanas antes ou 1 mês antes da sua cirurgia, para que o botox esteja agindo ao máximo quando chegar no momento da gente fazer a cirurgia, a gente conseguir retirar o máximo de excesso de pele possível, tá bom? Gostou desse conteúdo? Se você gostou, já deixa o seu like aí pra gente. Se tem mais alguma dúvida ou alguma sugestão, também deixe nos comentários e a gente se vê na próxima.